Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Nosso quarto sermão em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, meus irmãos. Finalzinho do capítulo 13, tá? Do verso 31 ao 35. Que eu dei por título aqui a soberania de Deus. Ela está aí, soberania de Deus, certo? Então foi proposital nós começarmos o nosso louvor hoje cantando a soberania de Deus, que Ele é soberano, e terminar dizendo que Ele é soberano. Nós acabamos de cantar. O mundo parecia que estava de ponta cabeça, e na verdade estava, para os discípulos que estavam naquele barco. Mas o Senhor tinha o controle de tudo. E aqui nós vamos ver o Senhor também no controle de tudo. Aqui é Jesus, mais uma vez, meus irmãos, evangelizando. Jesus pregando o Evangelho. Vamos ler o texto. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus: ide dizer àquela raposa: eu expulso o demônio e efetuo cura hoje, amanhã, e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Olhai, a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis aqui a Tua palavra. Somos carentes e dependentes, Senhor, de entender o que a Tua palavra quer nos dizer essa noite. Ó Senhor, que a nossa vinda aqui, Senhor, não tenha sido em vão. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que tem desagradado a Ti, Senhor. Queremos estar diante da Tua palavra, Senhor, necessitados e carentes de compreender e entender o que é que esse texto tem a acrescentar em nossas vidas hoje, agora, no nosso tempo. Deus, ontem, na nossa EBD, nós fomos mais uma vez alertados que nós temos uma moralidade, nós temos uma ética, um comportamento, e não é ditado pelo mundo, não é ditado pela criação, a natureza, mas sim pela Tua palavra. Ó Deus, nós temos todos os dias infinitas decisões a tomar. Ó Deus, a Tua palavra está para nos ajudar, a nos guiar, a tomar as decisões corretas. Então que hoje, mais uma vez, Senhor, sejamos aprofundados nas verdades desse texto, tão distante de nós no tempo, mas tão presente e atual, agora no nosso tempo. Que seja relevante para cada um de nós aqui, Senhor. Dai-me sabedoria, no poder do Teu Espírito Santo, para que eu venha falar, para que todos possam entender e compreender, da criança ao adulto, do jovem ao Senhor, que todos aqui, Senhor, tenham essa palavra como relevante para as suas vidas. Dai-me sabedoria para aplicar, Senhor, que possa cortar os corações nessa noite, que possa haver confronto, e assim levar-nos ao arrependimento, Senhor. Ó Deus, que Tu possa salvar nessa noite, que Tu possa trazer a reconciliação àqueles que têm vivido imaturamente, em desobediência à Tua vontade, que Tu possa trazer fortalecimento àqueles que têm lutado em obedecer à Tua palavra, vigor, força, perseverança, preservação. É que eu Te peço e eu Te rogo, Senhor, que o Teu nome seja santificado em nossas vidas, que o Teu reino esteja já por vir completado, que a Tua vontade seja estabelecida, Pai, assim na terra como nos céus. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Nos guarda de todas as tentações. É que eu Te peço e eu Te rogo em nome de Jesus. Amém.
Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? Do verso 31. Ameaça contra Jesus. Verso 32, 33. A coragem e a convicção de Jesus. Verso 34. A misericórdia de Jesus e a rejeição a Ele. Verso 35. A promessa de juízo e glória. Então, vou repetir, irmãos. Verso 31, a ameaça contra Jesus. Verso 32, 33, a coragem e a convicção de Jesus. Verso 34, a misericórdia de Jesus e a rejeição a Ele. Verso 35, a promessa de juízo e glória. Vamos lá. Jesus, mais uma vez aqui, só lembrando os irmãos, ele está caminhando para Jerusalém, para ser morto, para cumprir o propósito da qual Deus Pai estabeleceu sobre a vida dele. No contexto anterior, não é? Jesus falou sobre a porta estreita. E ele disse, e mais uma vez, é sempre bom lembrar, esse é Jesus evangelizando. Ele respondendo a uma pergunta de um indivíduo que estava no meio da multidão, e pergunta que se seriam poucos os que seriam salvos. E Jesus responde para ele, dizendo, você devia se preocupar se você vai ser um desses poucos, porque nós vimos que Jesus em outro local, em Mateus, ele respondeu essa pergunta, de que seriam poucos os que seriam salvos, seriam poucos os que encontrariam a porta estreita e que andariam pelo caminho estreito. E o Senhor aproveitou aqui para dizer para esse homem que, segundo a responsabilidade do homem, adentrar nessa porta, ou seja, que é o próprio Cristo, né? Eu sou a porta, ele diz lá em João, para que se chegue a Ele, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só tem uma porta que nos leva a Deus, ou seja, que nos garante a salvação, ou seja, que nos garante a reconciliação com Deus, é Jesus. E segundo nós entendemos aqui, há uma responsabilidade do homem, ele tem que se esforçar, ele tem que entrar em agonia com o seu pecado. E nós implicamos muitas coisas. É dentro desse contexto que aparecem os fariseus, os inimigos de Jesus, e trazem uma ameaça para o Senhor. A princípio parece, pelo que o texto diz aqui no verso 31, que eles estão ajudando a Jesus. Mas nós conhecemos quem são os fariseus. O Senhor chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, ou seja, fingidos. A gente entende, ao ler esse texto, com esse contexto na cabeça, que aqueles não estão querendo ajudar a Jesus coisa nenhuma. Olha o que o texto está dizendo, parece que é isso, né? Naquele mesmo dia, Jesus estava falando, olha, o reino de Deus tem que se esforçar. Realmente são poucos os que encontram a porta, tem que se esforçar. E Jesus vai dizer aquelas palavras terríveis, né? Apartai-vos de mim, no verso 27, né? Os que praticam a iniquidade, vai haver choro e ranger de dente e tal. Dentro desse contexto aparecem os fariseus e dizem isso aqui, ó. Sai, retira-te daqui. Herodes quer matar-te. Herodes quer matar-te. Parece um aviso legal, bom. Essa ameaça parece não ser uma ameaça, parece ser um livramento. Mas olhe, que na verdade não era um livramento, era uma estratégia satânica aí, com a incumbência dos fariseus, escribas e Herodes. Quem era esse Herodes? A palavra Herodes, a definição dela é herói. Ele era um grande homem, no sentido de seu poder, mas um homem sem escrúpulo, miserável, da qual o Senhor vai chamar ele logo mais de raposa. Esse indivíduo aí, Herodes, ele é conhecido como Antipas. Ele é filho do Herodes o Grande. O pai dele foi aquele imperador que decretou que crianças abaixo de 2 anos deveriam morrer. O pai dele era um indivíduo inescrupuloso, doido por poder.
ele matou a sua esposa, matou os filhos da sua esposa, com medo de ser substituído. Ele era um infeliz. E o filho dele não era menos pior do que ele. Então, quando os fariseus chegam e dizem para Jesus: Jesus, foge, Herodes quer te matar. Isso aí não era novo para Jesus, não. Jesus sabia. Jesus conhecia os propósitos do Pai. Ele sabia que ia morrer. E ele sabia que um dos seus algozes seria Herodes, Pilatos, passaria pela mão desses caras. Mas é interessante que Jesus não vai dar ouvido a isso, né? Os fariseus, quando eles falam esse relato, como eu disse, eles não querem ajudar Jesus. Eles querem levar Jesus logo rápido para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. Mas todo o propósito do Deus Pai para Jesus, ele tem toda uma sequência em um tempo cronometrado. Não é antes, não é depois, é no tempo e na vontade de Deus. Por isso que essas expressões que às vezes nós colocamos sem querer, né, que Deus permitiu, na verdade isso faz parte do nosso vocabulário, não do de Deus. Deus não permite nada, Deus decreta, Deus dá ordem. Deus planeja, não é como a gente planeja e a gente não sabe se vai dar certo ou não aquilo que a gente planejou. Mas o que Deus planeja, meus irmãos, Deus não sonha, como algumas canções querem nos dizer, né? Sonhe os sonhos de Deus, Deus sonhou os seus sonhos. Conversa, Deus não sonha, o que Deus pensa, Ele faz. E todo o propósito para a vida de Jesus já estava escrito na eternidade da eternidade. Todos os profetas já diziam em que tempo Jesus teria que morrer. Então, essa pressa, esse desejo dos fariseus levarem logo Jesus para Jerusalém, nada mais era, meus irmãos, do que impedir a vontade de Deus ser cumprida. Da mesma forma, Herodes. Esse Herodes aqui, alguns comentaristas vão dizer que ele querer matar Jesus logo era para que não viesse sobre ele aquela pecha de ele matar pessoas inocentes. Esse Herodes aqui do nosso texto é o Herodes que matou João Batista. Por que ele matou João Batista? Porque João Batista confrontou o pecado dele. João Batista chegou para ele: ó, tu não pode pegar a mulher do teu irmão, isso é adultério, tu não pode. E ele, para se resolver esse problema, influenciado pela mãe da pessoa da qual ele pegou, esposa do irmão, mandou matar João Batista. Em outros textos, quando ele começou a ouvir o que Jesus fazia, que era muito parecido com a pregação de João Batista, ele achou, Herodes, que João Batista tinha ressuscitado. E ele já ficou com medo. Nessa época aqui, meus irmãos, Jesus já estava bem famoso. Jesus era reconhecido por uma grande multidão como o Messias, o Senhor, o profeta, né? Aquele que foi profetizado por todos os profetas, estava ali diante dele, mas uma outra grande multidão acreditava que Jesus era apenas aquele que causava rebelião, e onde ele chegava, causava tumulto e desespero para os governantes. Então, tinha essa ideia. Herodes queria acabar com Jesus, porque ele podia, né, interferir no seu governo, e ao mesmo tempo colocar o governo dele, e ele, a pessoa dele, contra o povo, em dizer, ele vai matar mais um inocente, uma pessoa que só faz o bem. O que é que Jesus fazia? Ele curava, ele libertava pessoas. Então, essa artimanha aqui, essa ameaça aqui, ela se refaz por isso, por essas duas coisas, por um poder egoísta de poder, né, que estava sobre Herodes, e um desejo dos religiosos, os crentes da época, de acabar com Jesus, porque eles olhavam para Jesus e viam como um herege. Por isso, eles chegam dessa forma. Então, em hipótese alguma, isso aqui é eles quererem ajudar Jesus. Nada mais é do que uma ameaça a Jesus. Agora veja como é que Jesus se comporta. Jesus é ameaçado, né? O texto é bem claro em dizer, ó, sai daqui. Eles são enfáticos quando eles colocam essas expressões aqui no texto, ó, quando o autor coloca aqui, ó, sai, retira-te, vai logo, não perca tempo. Imediatamente, é como se estivesse dando uma ordem a Jesus: sai, vai, porque ele quer te matar. Olha como é que Jesus responde.
Aqui nós vamos ver um dos discursos mais duros, ou se não o único discurso duro, que Jesus faz a uma pessoa. A uma pessoa. Aí eu vou lembrar de novo. Jesus veio para quê? João 3,16. Então vou lembrar os irmãos. Que é o texto mais falado pelas pessoas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Esse cara aqui que Jesus vai falar agora, Herodes, é um homem necessitado de salvação, e ele está no mundo. Mas olha como é que Jesus se dirige a ele, indiretamente. Então aqui pode-se dizer que é o único texto onde o Senhor fala de forma muito dura, que demonstra um total, por mais que muitos não queiram acreditar, um total desprezo do Senhor Jesus a essa pessoa. Olha aí o que o texto diz, ó. Respondeu-lhe Jesus. Jesus está respondendo para quem? Para os fariseus, que trouxeram essa notícia aí, né? E eu entendo que era mancomunado com Herodes. E de dizer aquela raposa. E de dizer aquela raposa. Jesus chama de raposa. Para nós aqui, raposa, o máximo que a gente vai entender é que é um animal não domesticado, né? Ninguém tem uma raposa em casa. Tem cachorro, tem gato, ninguém tem uma raposa. Então, aqui não é elogio. Então, se a gente fosse usar isso aqui para ofender alguém, o máximo que a pessoa poderia entender é: eu não sou sociável, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Talvez fosse essa lógica que a gente ia associar a uma raposa. Como eu disse, ninguém tem uma raposa de criação, vai passear da comida, ninguém tem. Só que aqui, no contexto deles, quando se falava de raposa, estava querendo dizer mais ou menos isso aqui: era uma pessoa ardilosa, sem dignidade, uma pessoa que merecia total desprezo. Então, quando Jesus fala isso aqui, o que as pessoas entendem quando ouvem é isso. É Jesus demonstrar um sentimento de total desapreço e desprezo para com um governante. Olha que interessante, é um governante, porque a Bíblia vai dizer para a gente, em Romanos capítulo 13, que a gente tem que respeitar as autoridades que estão sobre nós, porque elas são ministros, ou seja, são diáconos sobre nós. E o que é que Jesus está fazendo aqui? Será que Jesus está nos ensinando que Romanos 13 não é bem assim? Não, meus irmãos. O que Jesus está fazendo aqui é o que nós devemos fazer. Todo governante que quiser nos fazer parar de viver os propósitos de Deus, nós temos que romper com eles. Nós temos que dar desprezo a eles. Então preste bem atenção. Nós começamos falando aqui o nosso texto, Jesus sofrendo uma ameaça. O evangelho sempre vai ser ameaçado. O evangelho vai ser sempre ameaçado. Por quê, meus irmãos? Porque o evangelho ameaça. Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele trouxe uma ameaça de juízo e condenação para Herodes. Olha, você está errado. Era a palavra de João Batista? Não, era a palavra de Deus. Era o Antigo Testamento que ele tinha. Nós temos muito mais luz. E com a pouca luz que João Batista tinha, ele confrontou um governante. Porque ele rompeu os princípios bíblicos, a ética bíblica. E ele afrontou, confrontou e disse: está errado, você está errado. E por causa dessa afronta, dessa ameaça, ele foi ameaçado, perseguido e executado. Jesus do mesmo jeito. Por isso que o nosso segundo ponto, que começa no verso 32, a resposta de Jesus a esse homem, mostra a coragem de Jesus e a convicção de Jesus. Jesus chama esse homem de raposa, porque Jesus sabia que o que ele queria fazer era interferir no propósito, no plano de Deus. Aí você pensa assim: mas onde é que eu entro nessa história? Porque esse plano, esse propósito de Deus é para salvar. E se hoje você é salvo, é porque Jesus não obedeceu o que esse homem queria. Porque Jesus não retrocedeu 1 milímetro fora da vontade de Deus. Isso é de grande importância para nós. E para a gente entender
que o Evangelho exige de nós coragem e convicção. Mas eu só consigo ter coragem se de fato eu tenho conhecimento. Conhecimento raso da palavra de Deus não traz convicção para ninguém. Por isso que a gente vê muitos cristãos aí sendo levados por ventos de doutrina. Não é à toa que o nome é vento. Vento de doutrina. Porque não medita nas Escrituras, não se fortalece na palavra do Senhor, não gera convicção. Aí viram cristãos frouxos. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, que todo cristão deveria estar bem atento. Desde o ano passado para cá, de alguma maneira aí, nós estamos restringidos. Mas ainda essa restrição não tocou os propósitos de Deus. Mas se tocasse, nós agiríamos como Jesus está agindo aqui? Jesus chamou esse homem de raposa, de um miserável, de um desprezado, de um inútil, porque esse homem não se submetia à vontade do Pai. Esse homem queria tirar Deus, Jesus, que é Deus, de dentro do seu propósito. Por isso aí Jesus rompeu com esse governo. Isso nos dá autoridade para romper com qualquer governo que queira nos dizer como devemos agir e viver. Se o que ele disser, como nós temos que viver e agir, confronta os propósitos de Deus, nós temos que ser corajosos e convictos da fé que nós temos e resistir. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Jesus mostra aqui total coragem quando ele manda dizer para essa autoridade, uma autoridade que tinha um parentesco de um homem cruel. Então Jesus não tinha medo, não teve medo do pai dele, que quando o pai dele mandou matar as crianças de menos de 2 anos, era para pegar Jesus. Jesus cresceu nesse caos. Veio um filho dele que matou um discípulo de Jesus, João Batista, o discípulo que Jesus disse que não existiu maior do que ele na terra. E João Batista, o que foi que ele fez? Ele foi exatamente discípulo de Jesus, ele foi corajoso em entregar a mensagem. Ele ameaçava as pessoas. Raça de víbora, o machado está posto à raiz. Essa era a pregação de João Batista. E foi colocado pelo Senhor como um dos maiores profetas. Não existiu, nascido de mulher maior do que ele. Não fez um milagre, não fez nada, não escreveu livro nenhum. Mas ele foi o cara. Tinha convicção do que ele estava dizendo. E Jesus mostra a sua coragem, a sua convicção em romper com esse homem. Em dizer, não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser segundo a sua agenda. Vai ser segundo a agenda do Pai, da qual Ele me colocou para viver. E Jesus sempre foi fiel a isso, até com os seus discípulos. Lembra de Pedro? Jesus não vai para Jerusalém. Jesus não vai, tu não pode ir, tu vai sofrer. Arreda, Satanás. Tu cogita com as coisas da terra. Em outras palavras, Pedro, eu tenho que ir, Pedro. Eu tenho que ir, eu tenho que morrer. Mas eu tenho que ir no tempo que o Pai projetou, eu tenho que morrer no dia, na hora, no minuto, no segundo, no milésimo que o Pai planejou. Nada está fora do controle dele. A soberania em aplicação aqui. Jesus sendo soberano em dizer, as coisas não estão sob o controle dos homens, por mais que eles tenham poderes. Poderes que foi dado pelo próprio Deus. Aí usando lá Romanos 13, não há nenhuma autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, a gente precisa estar atento. Como é que o Senhor quer que a gente ande? Por que existe a igreja? Por que a gente vem para a igreja? É só para ter as nossas mazelas da vida sanadas, as nossas angústias, medos? Não, meus irmãos. É para nos capacitar, para ter discernimento, para enxergar que o mundo que nós vivemos não é um mundo caído, mas é um mundo do qual o Senhor já nos salvou. É o já ainda não. Então nós temos que andar não como caídos, temos que andar no propósito de Deus, não dos homens. E eu só vou entender isso quanto mais eu me aprofundar na palavra de Deus. E olhe como o Senhor é incisivo aqui em dizer, eu tenho uma agenda, e eu vou dizer para você, olha a coragem de Jesus, Jesus ainda diz como é que ele vai agir. Olha aí, ó. Depois que ele chama ele de raposa, ele diz assim, ó, eu expulso o demônio
eu efetuo cura. Olha a agenda de Jesus. O diálogo dos fariseus é: vai logo embora, vai logo que ele quer te pegar. Jesus está preocupado com isso? Diz para essa raposa aí, ó, que eu vou expulsar demônio, eu vou efetuar curas, hoje, amanhã, não está aí no teu texto? E no terceiro dia, terminarei. Diz para essa raposa aí, que eu não sigo a ordem dele não. Eu ainda vou me demorar por aqui, porque não está na hora ainda. Jesus tem que chegar no período lá, né, da Páscoa. É só nessa época que Jesus tem que chegar do jeito que as profecias diziam. Então eu vou ficar por aqui, eu estou hoje aqui. Olha aí a coragem de Jesus. Quer me matar? A convicção de Jesus é tão grande, a certeza de Jesus é tão grande, por isso que ele diz isso, porque ele sabia que ele não viria matá-lo, porque não estava na hora dele morrer. Jesus ia morrer crucificado. Jesus não ia morrer por um bando de soldados enviados para Herodes para matar ele. Jesus não ia morrer como João Batista degolado. Jesus ia morrer crucificado. Então, a coragem de Jesus está muito ligada à convicção, da certeza do plano, dele saber: não, eu vou morrer crucificado. Eu já chorei, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a vontade do Pai, então eu não vou morrer assim. Então, diz para ele que eu ainda estou hoje aqui, amanhã também, e depois da manhã eu estou aqui. Você ligou aí? A convicção de Jesus de que ele não ia morrer ali, naquela hora, ali, na região que ele estava. Ele não estava em Jerusalém ainda. Ele não ia morrer ali. Diz para ele que eu estou aqui, a minha agenda é essa. Em outras palavras, se ele quiser me pegar, venha. Mas Jesus sabia que ele não viria. Alguns comentaristas dizem, quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer assim: rapaz, eu estou fazendo é o bem, não é o mal não. Eu quero ver se ele vai vir me pegar. E Jesus reitera isso. Mas é interessante a última palavra que ele diz no verso 33, meus irmãos. Olha que interessante. Ele diz assim, ó. Verso 32, perdão. No terceiro dia, terminarei. Sabe qual é a palavra que está aí, terminarei? Terminarei. É a mesma palavra que é a raiz que dá a palavra lá da cruz, aquela que ele diz assim: está consumado. Teletestai, coisa assim. É a mesma palavra que está aqui, ó, teleio. Então, meus irmãos, aqui tem um link de convicção certa da morte na cruz. Jesus está usando a mesma palavra, mas de forma diferente, a mesma raiz, aqui. Então, como se Jesus estivesse dizendo isso aqui, ó. Eu expulso o demônio, efetuo hoje, amanhã, e no terceiro dia, consumarei. Consumarei a vontade de Deus. Ou seja, de ficar aqui, eu só vou sair daqui a 3 dias. Até lá eu não saio. Até lá, teletestai está completo, consumado, perfeito. O que Jesus está querendo dizer é isso aí. Eu só termino o meu serviço, só vai ser perfeito daqui a 3 dias, do jeito que o Pai disse. Para ver se você entende. Era como se tivesse uma linha telefônica e Deus dizendo para ele: ó, você vai ficar aí hoje, amanhã e depois. Sua obra só termina aí, você só sai daí para Jerusalém, só se consuma aí, terceiro dia. Olha aí, isso é convicção. A convicção gera coragem. Aqui Jesus não é cruel, aqui Jesus é corajoso, aqui Jesus é fiel ao propósito do Pai. É isso que o Evangelho chama a todos nós, a ser fiel ao propósito do Pai. E aí ele ratifica isso, ó, quando ele diz: importa, porém. Quer dizer, ele vai dizer a mesma coisa de novo, querendo dizer categoricamente que ele está ali para cumprir a vontade de Deus e não de homem. Independente dele ser autoridade ou não, se rompeu com a vontade de Deus, eu rompo com essa autoridade. Então, se hoje o governo do estado do Ceará colocar lá uma lei, não digo nem decreto, eu digo lei que vai lá, que passa, tudo tem que passar e for aprovado, lei, que todo pastor tem que fazer casamento homossexual. Eu não posso aceitar um negócio desse. Aí, pastor, o senhor vai preso. Fazer o quê? Eu entendo que o propósito de Deus é ser fiel, e eu não vou poder fazer isso. Se eu sou um médico, e a lei vai dizer agora, tem que
se chegar um paciente, tal, tem que fazer aborto. Chegar um paciente, você estiver de plantão lá, e a pessoa quiser, a lei diz que ela tem, você tem que fazer. E aí, se eu sou um médico cristão, nessa hora eu tenho que fazer o quê? Seguir o propósito do governo ou romper com ele? Romper com ele. Está muito fácil ser crente aqui no Brasil ainda. Quando essas coisas começarem a acontecer, aí nós vamos ver se nós temos essa coragem que Jesus tem. Porque se o Evangelho, se não, o Evangelho sempre foi ameaçado, por que seria diferente hoje, na minha vida e na sua vida? E coloque isso na sua cabeça, por que o Evangelho foi ameaçado? Porque ele sempre ameaçou. O Evangelho é boas novas, mas é boas novas de ameaça. Em dizer o quê? Olha, você é inimigo de Deus. Se você morrer do jeito que você está aí, você vai perecer. É só ler o que nós pregamos no culto passado. Voltar o texto aí, do verso 22 até o 30. Está lá. É uma ameaça. É uma ameaça. Se nós temos medos da ameaça do homem, quanto mais de Deus. Quanto mais de Deus, meus irmãos. Ninguém brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer. E lá em Hebreus vai dizer isso. Deus é fogo consumidor. Não é só amor, não. As pessoas acham que a única virtude que Deus tem é amor. Deus é amor, Deus é justiça. E está aqui Deus fazendo justiça. E aqui é mais uma prova de que o reino de Deus não é para todo mundo. Porque esse Herodes aqui não foi salvo. Foi totalmente desprezado. Por quê? Porque ele é um homem que foi levantado para querer desfazer os propósitos de Deus. Com esses homens, independente de ser governo ou não, nós não podemos nos aliançar. Temos que nos separar, e pode haver retaliação, certamente haverá retaliação, e nós temos que manter firme, e termos o objetivo certo e convicção. Por isso que eu coloquei aqui, a coragem de Jesus e convicção, porque ele não diz só uma vez, eu vou ficar aqui hoje, amanhã, no terceiro dia eu vou terminar. Ele reforça isso quando diz importa. Isso é muito importante, prestem atenção no que eu estou dizendo. E certamente tinha uma multidão do lado dele, os discípulos dele, deviam olhar para Jesus, eita meus irmãos. Por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e continue na sombra dele. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda, em algumas versões vai dizer, esperar, para que não venha esperar que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus sabia que ele não podia morrer fora de Jerusalém, ele tinha que morrer dentro de Jerusalém. Se tantos os profetas que vieram antes dele, todos, Jerusalém era conhecida como matar profeta, ele vai dizer isso. No verso adiante, onde ele vai falar da misericórdia e da rejeição. Jerusalém sempre perseguiu os enviados do Senhor. Não faria sentido nenhum Jesus morrer fora de Jerusalém. Não fazia sentido nenhum. Jesus tinha que morrer em Jerusalém, do jeito que ele tinha que morrer na cruz. Daquele jeitinho que a gente já conhece, já sabe, tinha que ser daquele jeito. Quando eu estou lendo isso, quando eu estou estudando isso, eu digo, meu Deus, como a gente é falho, como a gente é fraco. Só precisaria esse sermão aqui para a vida toda, meus irmãos. Se nós sofrêssemos uma perseguição desgraçada, como em outras épocas já aconteceram, de confiscar as Bíblias, a palavra de Deus, e nós ficássemos só com esse recorte aqui, isso seria o suficiente para exercer força na nossa fé. Porque, meus irmãos, se Jesus tinha um plano de Deus para a vida dele, eu não tenho, você não tem? Será que Deus não sabe exatamente o que é que vai acontecer na minha vida, na sua vida, amanhã, depois da manhã, e tudo que sucederá nos seus mínimos detalhes? Será que Deus não sabe? Então por que se desespera tanto? Se a gente tem confiança e convicção como Jesus tem aqui, meus irmãos, nós não sofreríamos tanto como nós sofremos. Porque é impossível não sofrer nesse mundo, a gente vai sofrer. Mas uma coisa é você sofrer, na ignorância de saber uma coisa que você deveria saber, que já tem a seu favor. Então, meus irmãos, o texto aqui está dizendo para nós o seguinte: Jesus cumpriu exatamente o que o Pai disse. Na perspectiva do Pai, foi sucesso. Jesus foi sucesso. Na perspectiva terrena, daquele que não teve os olhos abertos espirituais para enxergar, Jesus perdeu e foi feio.
Jesus foi crucificado no meio de bandidos, os piores bandidos, da morte pior que existia na época. Jesus foi abandonado, Jesus foi traído. O ministério de Jesus na perspectiva terrena foi um fracasso. Mas na perspectiva de Deus foi um sucesso. Aí você aplica em todos os outros. Em Paulo, a carreira de Paulo, fariseuzão, top, erudito, estudava nas melhores faculdades da época, pregava nas melhores e maiores sinagogas da época, era o cara que toda mãe queria ter como genro. Mas Paulo estava andando nos caminhos dele, na ética da religião tradicional do judaísmo, e não da palavra de Deus, até que Jesus vai ao encontro dele, derruba ele e diz: meu filho, dura coisa é você lutar. Escuta agora, tu vai trabalhar para mim agora, tu vai andar sobre os meus caminhos. Aí Paulo entendeu isso. Pensa aí por um segundo. A fé de Paulo que o levou a ser corajoso, pela convicção que ele tinha do propósito de Deus na vida dele. Aí Paulo abre mão de toda a autoridade que ele tinha sobre os outros, toda a posição que ele tinha, como diz lá em Filipenses. Eu refugo isso aqui. Para mim, a minha maior alegria é conhecer a Jesus cada vez mais e mais e mais e mais e mais. É isso, meus irmãos, que a gente tem que viver. Senão a gente não vai passar no teste. E quando eu digo passar no teste, não é que você vai perder a salvação. É que você vai ser um motivo de vergonha de dizer: rapaz, disse que é crente, olha aí. Na primeira investida já está correndo, mostra coragem, ousadia. Jesus aqui nos ensina. Se eu andei segundo a vontade do Pai, você também tem que andar, porque do jeito que o Pai tem um propósito, teve um propósito na minha vida para esse mundo. Então, só recapitulando, Jesus nasce lá numa cidadezinha que ninguém conhece, não tem fama, nasce num lugarzinho que normalmente é incomum alguém nascer, nasce no meio de uma família de uma menina, que depois ficou até afamada, né, que não era moça. E quem é o pai desse menino? Porque José disse que não é. Pensa aí a família de Jesus. Depois foi trabalhar com o pai na carpintaria, Jesus. Aí fica sumido, né? Por um bom tempo aparece ele pequenininho, depois com 12 anos, e quando Jesus aparece, 30 anos, e começa o ministério, 3 anos, era o propósito da sua vida dele. Jesus veio consciente, e todos nós temos propósito na vida da gente. E nós temos que descobrir isso. Como é que a gente descobre? É tendo intimidade com o Senhor, para que a gente seja assim, corajoso e convicto. Terceiro ponto, verso 34. Depois de Jesus dizer essas coisas, Jesus mostra a sua misericórdia. Olha aqui, ó. Aqui aparece a virtude de justiça, né, que vai gerar condenação, e de amor, de misericórdia, com desejo de salvação. Olha aí, Jesus pega a oportunidade e faz aquela multidão que está do lado dele, inspira a Lucas escrever isso aqui, para Teófilo e para nós aqui, para que todos lembrem o quanto o Senhor deu oportunidade. Olha o que o Senhor vai dizer, ó. Jerusalém, Jerusalém. Aqui, no original, é como se ele estivesse dizendo: Jerusalém, Jerusalém. E assim é com pesar. A ideia da construção do texto aqui é como se Jesus estivesse dizendo: Jerusalém, Jerusalém, assim, quase chorando. É quando ele fala assim: Marta, Marta, entendeu? É quando ele usa essas expressões repetidas, a ideia de que o seu coração está comovido com a dureza dos habitantes de Jerusalém, daqueles que tiveram tanta oportunidade, que viram tantas coisas que nem um olho humano viu e jamais vai ver, né? Mesmo eu entendendo que o meu Deus é o Deus de ontem, é hoje, será eternamente, mas eu não consigo ver um Deus repetitivo, que fica repetindo as mesmas coisas, sabe? Eu acho que, se nós somos inteligentes, Deus é muito mais. Acho que Deus, ele age no tempo com propósito.
Ele tinha que fazer muito milagre, ele tinha que fazer o que ele fez nessa época, porque era uma época que necessitava disso. Hoje nós temos as Escrituras, e eu não estou dizendo que Deus não faça milagre, Deus faz, mas eu acredito que não tem mais necessidade, Ele não queira mais fazer isso, como Ele fazia antes, para que as pessoas, como se isso resolvesse. Não resolveu, né? Aqui a gente vem trabalhando Lucas, Mateus e Marcos, a gente vê que onde Jesus fez mais milagres, fez mais prodígios e maravilhas, coisa sobrenatural, mas as pessoas se endureceram, mas as pessoas sentiram ódio dele. E aí ele vem e mostra a sua compaixão quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Aí está aí a misericórdia, ó, que ele vem dizer agora, ó. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, Jesus está dizendo assim, ó. Quantas vezes? E se você lembrar, quem está comigo aqui, e começou as exposições lá de Mateus para cá, quantas oportunidades o Senhor deu para o povo de Jerusalém, para as redondezas, Galiléia, Judéia, quantas oportunidades o Senhor deu ali, fazendo, multiplicando pão, expulsando demônio, legião de demônio, curando, ressuscitando o morto, de poucas horas, de um dia, de 3 dias, curando doenças incuráveis daquela época. E as pessoas, um grupo que aceitava, reconhecia, um grupo que só queria, né, as regalias, e outro grupo que só queria persegui-lo e matá-lo. E Jesus mostra aqui o João 3,16, olha, eu vim para dar vida a vocês. E ele usa esse exemplo, né, de criação, né? Quem já foi no interior, numa granja, vê lá, né? Vá mexer com um pintinho numa galinha para você ver. Né? Ela dá uma bicada em você, ela não deixa ninguém chegar perto, né? Se dá um trovão, uma chuva, ela vai lá e traz todo mundo para debaixo dela para aquecer, para não ficarem com frio, né? Ali, olha a expressão, é interessante isso, né, irmãos? Jesus olha para um e diz: raposa, miserável, perverso. E para outro ele diz assim, ó, ele mostra o lado dele de misericórdia. Eu estive aqui, e isso aqui serve para hoje. Você que está ouvindo hoje aqui, você que já ouviu o sermão várias vezes, ainda não se decidiu por Cristo, ou se decidiu, mas não vive uma vida, a misericórdia de Deus acaba. Nós vimos isso no texto passado. A misericórdia, ela acaba. Existe uma ameaça. E mais uma vez o Senhor vai dizer isso. Mas mesmo entendendo que quem salva é o Senhor, que ninguém se salva por si só, por sua vontade, quando Ele não quer, quando Ele rejeita, a responsabilidade é dele. Olha o que Jesus diz aqui, ó. E vós não quisestes. E vós não quisestes. Como é que a gente resolve isso? A Bíblia não explica. Você vai ler texto e dizer que a pessoa tem que dizer: eu quero Jesus. Tem que aceitar Jesus. Mas você vai ver um montão de textos dizendo: só vem a mim aquele que o Pai enviar. Você vai pegar textos como lá, Romanos. A salvação não é de quem quer nem de quem corre, mas Deus quem dá. E antes, ele ainda diz assim, ó. Deus odiou, né, um e amou outro. Deus odeia, pois é. E Paulo está tratando no capítulo 9 de Romanos, as pessoas questionando. Mas por isso. Aí chegou a hora que ele diz assim: então, se não sou eu que me salvo, é Deus que salva, então por que ele não me salva? Por que ele deixou ser assim? Aí que Paulo, assim, quem é tu para questionar? Quem é tu? Então, assim, a Bíblia não diz como é que se resolve isso. Porque a Bíblia tem esses dois lados. Que quando o homem rejeita, a responsabilidade dele. Mas se Deus quisesse, Deus podia salvar ele. Então, como é que eu faço com isso? Não, se eu me considero salvo, eu digo: obrigado, Senhor. Porque se fosse depender de mim, com a tua palavra diz: eu nunca te querei, tu me quis, amém. Agora, se eu não sou, eu dizer: Senhor, pelo amor de Deus, me salve. Então, o apelo de salvação seria maior ainda, se você entendesse isso, como deveria entender. Se existe alguém no nosso meio aqui que nunca confessou a Cristo, e não sente vontade, aí escuta um sermão desse e dizer: ó, não queira estar no time de Herodes. O time de Herodes, sobre a cabeça dele, está a ira de Deus. O inferno é fichinha, tá certo? O inferno é um lugar. O que nós devemos deixar bem claro para as pessoas é que elas devem crer em Cristo com medo e temor de uma pessoa e não de um lugar.
Por que você quer aceitar Jesus? Porque eu não quero ir para o inferno. É errado. Você tem que aceitar Jesus, querer Jesus, para não ter a ira de Deus sobre a sua cabeça, que culmina em mandar você para o inferno. E inferno é separação. É separação. Não tem a segunda temporada. Tá? Porque tem gente que entra numa conjectura. Não, de repente tem outro mundo que a gente não sabe. Vamos ficar com o que a gente tem? O que a gente tem é isso aqui. Jesus dizendo, quantas vezes eu dei oportunidade? O Evangelho é um Evangelho de oportunidades. O Evangelho é um Evangelho que ameaça. O Evangelho é um Evangelho que salva. O Evangelho é um Evangelho que condena. O que Jesus vai dizer agora? Ponto 4. A promessa de juízo e glória. Está aí, ó. Mais uma vez, ó. Olhai. O olhai aí, por mais que não pareça na nossa tradução em português, mas é uma ordem. Vejam, olhem, atentem, fiquem apercebidos, meditem no que eu vou dizer agora. Então é algo muito importante, é como vocês estivessem dispersos olhando para fora, ou estão para dentro de vocês agora, e Jesus disse aqui, ó, presta atenção agora no que eu vou dizer. Se você não prestou em nada do que eu disse até aqui, presta atenção agora. Pensa nisso aqui que eu vou dizer agora, pensa nisso aqui. Aí ele diz, a vossa casa ficará deserta. O que Jesus está dizendo aqui se cumpriu. Casa, Jerusalém, o templo foi destruído até hoje, né? No ano 70, destruiu o templo. Foram destruídos. A ira de Deus já veio lá para eles. É aquilo que eu disse para vocês. O inferno para muita gente já chegou, meus irmãos. A salvação para nós já chegou, ou não? Se a salvação já chegou para nós, daqueles que cremos em Cristo, então aqueles que não creem e morreram sem crer, o inferno já chegou. Entendeu? Já ainda não. Está esperando só cumprir todo o propósito de Deus, e aí estabelecer os que vão para a direita e os que vão para a esquerda. Sem trocadilho, tá, irmãos? Certo? Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Jesus está uma promessa que é certa e aconteceu. E essa promessa a gente pode ter ela como dois cumprimentos. O que aconteceu lá no ano 70 e o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. A casa vai ficar deserta de novo. O mundo vai ficar deserto de novo. Jesus vai acabar com tudo. Nós estamos aí numa pandemia. Alguns, né, que são assim mais exagerados, entram no negócio das conspirações, já estão dizendo aí que já tem aí alguém se levantando para soltar outro vírus, porque esse vírus aí veio da China, e aí agora a França ou a União Soviética, sei lá, a União Soviética, a Rússia, vai jogar um vírus aí, e vai acabar com tudo, e o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar por causa de um vírus, o mundo não vai acabar se aquele doido lá da Coreia apertar o botão e dizer que ele tem uma bomba aí, não sei quantos megatons, que vai acabar com tudo. Até uma barata a 300 metros de profundidade vai morrer. Meus irmãos, o mundo vai acabar. Jesus vindo. É Jesus que vai acabar o mundo. Esse mundo velho aqui que nós vivemos. Não é guerra, não é nada disso não. Isso aí é só termômetro para a gente ficar olhando. Eita, o negócio está... o cálice da ira está se enchendo. Jesus está perto de voltar. Que vai acabar. Então não fique aflito. Durma tranquilo. Né? Se você ouvir uma explosão amanhã, não acho que é o fim do mundo não. O mundo não vai acabar com uma explosão, tá? O mundo vai acabar assim, ó. Do jeito que acabou naquela época lá. Um dilúvio do jeito que acabou. Aqui dentro desse contexto, Jerusalém, o povo lá, o templo, achando que o templo era tudo. Acabou. Morreram um monte. Né? Eu já falei sobre isso em outros textos. Um monte morreram. O juízo de Deus chegou para eles. E aí, o texto continua e diz assim: em verdade eu vos digo, que não me vereis mais até que venha a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você não vai achar que isso aqui é o que vai acontecer aqui, ó. Se você passar a página aí, ó. Capítulo 19 de Lucas. A partir do verso 28. A entrada triunfal. Jesus entrando no jumentinho e tal. E a galera toda lá, né? E aí no verso 38 diz, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Não é o cumprimento disso aqui, tá? Por que que não é? Porque a ideia do nosso texto aqui é um chamado ao arrependimento. Em verdade vos digo que não me vereis mais até que venhas a dizer, bendito é aquele. Porque o contexto aqui é de pessoas que rejeitaram.
a oportunidade que o Senhor deu, mandando vários profetas, né, enviados, que é a ideia de apóstolos, né, não do mesmo estirpe de Paulo, mas a Bíblia usa essa palavra apóstolos também para qualquer pessoa que prega o evangelho, certo? Então o contexto aqui, o final é de arrependimento. Você, quando eu voltar, aí vocês vão se arrepender. E alguns comentaristas dizem que isso pode ser de duas maneiras. Pode ser para alguns que vão se arrepender e para muitos que vão dizer isso, mas que não adianta mais. É o que está lá em Filipenses, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pode ser essas duas coisas. No grande final, não é? Quando Jesus voltar, aí alguns vão realmente reconhecer e dizer, Senhor, eu me arrependo e tal. E outros vão dizer, eu me arrependo, mas não tem mais jeito. Entendeu? E é interessante porque Lucas aplicou o verso 34, 35, dentro desse contexto aí, do que o Senhor é muito duro com o indivíduo, como eu disse. Você não vai ver outra passagem, o Senhor sendo tão... Ele chama os fariseus, o grupo de fariseus, né, de raça de víbora, filho do diabo. Mas assim, algo direcionado a uma pessoa, só aqui, raposa. Total desprezo para esse cara. Agora, se você for lá para Mateus, capítulo 23, aparece esses dois versos finais aqui. Vai lá para Mateus, capítulo 23. Ó. Mateus, capítulo 23, o verso 37. Olha o que aqui diz aí, ó. Mesma coisa, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis se ajuntar os teus filhos, como galinha, junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Agora a vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, olha o contexto que está inserido. Se não é de um juízo. Olha aí, ó. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos. Aí começa, ó. Aí depois ele vai vir com um monte de ai aí, ó. Para os escribas, os fariseus, só pancada, pancada, pancada. E ele termina usando exatamente a porção que Lucas colocou em outro contexto. Então, por isso que a gente entende. O que Jesus está querendo dizer lá no nosso texto é: vocês não deram valor, vocês não reconheceram quem eu sou. Quando vocês reconhecerem, vai ser tarde demais. Então, dito isso, o que é que nós aprendemos aqui nessa noite, meus irmãos? 4 coisas. 4 coisas que eu já falei, agora eu vou só costurar melhor para você. 4 coisas que a gente aprende nesse texto aqui. A primeira, o evangelho é ameaçado porque ameaça. Jesus só foi perseguido porque a sua fala ameaçava, mostrava a real situação do indivíduo. Certo? Segunda coisa, o evangelho é para quem tem coragem e convicção. Por isso, a gente não encontra texto nenhum bíblico dizendo que ser cristão é passear na Disney. É a coisa legal, no sentido humano, legal. Que é só prazer. Não. Vir ao reino de Deus, entrar no reino de Deus é alistar-se para uma guerra. Uma guerra com quem? Com o mundo. Eu sempre uso essa analogia. O mundo está andando. Aí Deus te tira dessa multidão. Você vai andar ao contrário. Você já tentou andar ao contrário da multidão? Por exemplo, agora no shopping tem as setinhas lá, né? Por causa da pandemia, a setinha, o pessoal vem por aqui, e por aqui, e vem por aqui. Mas de vez em quando a gente fica meio lesadão e entra na contrária. Não é ruim. A gente fica indo para frente, dá 2 passos para frente, dá 3 para trás. Porque é pressão. É isso. Não sei porque as pessoas se deixam enganar. Vim para Jesus, agora vai dar tudo certo. Depende. Se for na perspectiva do reino de Deus, vai dar tudo certo. Agora, eu tenho que ser realista, como Jesus foi. Se for na perspectiva do mundo, vai dar tudo errado, meu filho. A começar, se você creu em Cristo hoje e a sua mulher não creu, vai ter problema em casa. E se for o contrário, é pior ainda. Quando a mulher crê em Cristo e o marido não crê. É pior ainda. Então vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Por isso exige coragem, convicção, em entender que esse é o caminho que Deus quis para você.
Não, eu não quero mais ser crente, não. É difícil demais. Na hora que eu aceitei Jesus, começou a ficar ruim para mim. Perdi o emprego. A mulher me abandonou. Na perspectiva do mundo, parece ser ruim. Mas, de repente, na perspectiva de Deus, é isso mesmo que tem que acontecer. Aquela mulher não estava no propósito de Deus para você. Não era um casamento, de fato. Era algo que era pecaminoso. E por aí vai. Os caminhos do Senhor são diferentes. E a gente tem que entrar sabendo disso. Senão a gente, na primeira dificuldade que surgir, nós vamos abandonar. Como cristãos, vamos viver como se não fosse. E para alguns vão abandonar mesmo definitivo, porque nunca foram. Né? Como a parábola lá daquele que lança a semente, né? Aquele que recebe o primeiro e tal, depois vai embora. O segundo, tal e tal. O terceiro está lá com todo vigor, olha para o mundo e vai embora. Terceira coisa. Nunca esqueça. O evangelho é para salvar, o evangelho é para condenar. Mais uma vez aqui, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja. Por que eles mataram e apedrejaram? Porque se sentiram ameaçados pelo evangelho que esses homens pregaram. Por que grandes homens da história, Policarpo, por exemplo, que, segundo os estudiosos, historiadores, foi o discípulo de João, na igreja de Esmirna. Por que ele foi queimado? Porque ele confrontava, porque ele ameaçava as pessoas. Se você não crê em Cristo, você perecerá. Então, o evangelho é misericórdia, mas também é rejeitado. Muitos vão rejeitar. Agora, eu não sei quem são aqueles que Deus vai salvar. Por isso que eu tenho que pregar essa palavra. Agora, eu preciso ter discernimento até onde eu prego, para quem eu prego. Tem hora que eu tenho que me calar. Né? Porque a palavra de Deus, ela tem esse viés, ela condena. E pense por um instante, é isso mesmo, para quando as pessoas chegarem diante de Deus, não tenha nenhum argumento, não, eu mandei. Foi fulano, foi ciclano, foi beltano. Talvez Jesus vai dizer, ó família fulana de tal, tantos profetas que eu mandei, e você matou. Mas não, eu matei não, mas lembra do mandamento que Jesus disse? Quando é que a gente mata uma pessoa? Quando a gente odeia. Então, quando você prega o evangelho, tem pessoa que odeia você, não quer mais conversa com você, ela matou você para ela. Ela matou a salvação para ela, que você era o instrumento de Deus para ela, e ela não deu ouvido. Entendeu, irmãos? Então tem muita gente, muitos cristãos, espiritualmente, sendo mortos por ímpios, quando eles renegam a oportunidade que chegou até para ele. Nós temos que ter discernimento. O evangelho não é a última Coca-Cola gelada, não. O evangelho não é um negócio de aceite Jesus, vem logo. Não, o evangelho é algo magnífico. O Senhor, quando a Bíblia diz assim, ide fazer discípulos, Ele não está falando de números, Ele está falando que a gente tem que ser fiel. Eu nunca esqueci o livro que eu li, do John Piper, sobre evangelismo. Ele diz, o que o Senhor requer de nós é fidelidade na entrega. Ele não está olhando para a quantidade. Ele não está olhando para a quantidade que nós medimos um evangelho que funciona pela adesão que ele adquire. Nós somos muito precipitados em julgar uma igreja pelo tamanho dela. Se for grande, beleza. Se for pequena, misericórdia. Só que do jeito que é misericórdia grande, pode ser misericórdia também na pequena. Do jeito que pode ser bênção na grande, pode ser bênção na pequena. Cabe você discernir aquilo que é óbvio. Se aquele evangelho pregado na igreja grande, que é pregado na igreja pequena, de fato ele ameaça. O evangelho tem que ameaçar. O evangelho tem que tirar a pessoa do conforto. Eu sempre também gosto de comparar com medicina. Se você chegar em um médico, fizer uma consulta, e ele não for bastante ameaçador no sentido positivo, de dizer, olha, a sua doença é séria, você tem que tratar com isso, senão você vai morrer. Você vai morrer. Quem é que prefere chegar no médico, o médico olhar para você e ver a doença séria e ele dizer assim, isso não é nada não, tome a Dorflex para casa. Aí depois você sabe, agora não tem mais jeito não, já proliferou o negócio, vai morrer. O evangelho mostra logo de cara como um médico tem que ser realista. A situação é essa. E o remédio é esse aqui. Então o evangelho é esse. É chegar e dizer. Jesus não disse assim,
esse coitado aí, esse Herodes, veio de uma família cheia de trauma. Ele é assim por causa do pai dele. Não vou chamar ele de raposa, não. Conversa. A gente não consegue enxergar o quanto depravados somos e o quanto necessitamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. A gente não tem ideia, meus irmãos, ideia do peso da ira de Deus sobre as nossas cabeças. Se o ser humano tivesse isso, hoje, não existia mais espaço para ter igreja, para caber um monte de gente. E dizer, eu reconheci que eu não quero ter Deus como meu inimigo. Queira ter quem for. Queira ter os Estados Unidos como inimigo, a Coreia como inimiga, mas não queira ter Deus, não. Deus não se deixa escarnecer. E por fim, é isso. O Evangelho é condenação e glória. Condenação para uns e glória para outros. Por isso aqui, arrebatando e terminando meu sermão, crente de verdade, que tem convicção, não vai ficar com medo da volta de Jesus. Não vai ficar com medo das guerras, dos trovões, das pestes. Não vai ficar com medo. Porque eles sabem quem tem crido. E sabe que Ele é poderoso para aguardar até o final. Se Deus foi Deus para nos salvar, não vai nos manter a salvo? Não é porque eu tenho medo de morrer. Então leia lá Hebreus. O Senhor venceu a morte. Leia Coríntios. Ele venceu a morte. Onde está o teu agrilhão, a morte? Ele venceu a morte. Se o seu medo é morrer, você deveria ter medo se você morrer sem ter crido em Cristo. Aí sim, eu não digo nem que você devia ter medo, você devia gemer. Como diz o texto aqui, verso 28 do capítulo 13, do sermão passado. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Eita, meu irmão. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por toda a tua obra na minha vida, na vida de todos aqueles que tu salvou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais essa noite e te peço misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós possamos mais uma vez tomarmos a responsabilidade de sermos corajosos, Senhor, como tu foi, e convictos da tua vontade para as nossas vidas. E uma que certamente nós sabemos, que é pregar o teu evangelho a toda criatura. Pregar com fidelidade, é que a tua palavra diz, que aqueles que não confessam o teu nome como Senhor e Salvador, são teus inimigos. Podem viver a vida toda sem ti. Isso não é problema. O problema é morrer sem ti. Então que possamos dar atenção a essas verdades. A valorizar, Senhor, a posição que nós temos pela graça que foi nos dada por ti. E sermos de fato porta-voz. Que possamos falar a tua palavra na íntegra. Tudo aquilo que ela diz. A tua palavra é misericordiosa, mas a tua palavra também é confrontadora. A tua palavra, ela cura, salva, mas ela também traz dores e traz perdição para aqueles que não te reconhecem como Senhor e Salvador. E se nós estamos naquele que te reconhece como Senhor e Salvador, que possamos ser gratos, Senhor, por tamanha graça. E o nosso papel é falar para esse mundo que ainda vive, pela tua misericórdia, a reconhecer que tu és Senhor e Salvador, antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus, Senhor, nos persevera, nos preserva, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço em nome